A cultura, ela é o sistema imunológico da empresa também. Nunca tinha pensado nisso. O sistema imunológico é que não vai deixar entrar nada diferente. Tudo que for entrar diferente é invasor. A função do sistema imunológico é repelir o invasor. Então, quando a cultura ela está bem engendrada e ela é uma cultura tradicional que não permite muita inovação, não permite muita pensar fora da caixa, vai usar a formulazinha da zona de conforto para funcionar bem, né? Ela funciona como um sistema imunológico, ela vai repelir tudo que for diferente. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio com Sérgio Mena Barreto e nesse episódio muito especial, mas muito especial mesmo, nós vamos abordar, Sérgio, separei uma pauta para a gente conversar aqui sobre essas empresas exponenciais. Essas empresas que se diferenciam do mercado, essas empresas que ditam regras, essas empresas que têm uma cultura diferente, essas empresas que muitos querem trabalhar, empresas inclusive que estão na mídia, empresas multinacionais, é sobre elas que eu quero provocá-lo aqui, até porque você já viajou muitos lugares do mundo, conhece essas empresas. E eu já quero trazer a primeira pergunta aqui para você. Tá. O que realmente essas empresas exponenciais têm de diferente dessas tradicionais? Seja bem-vindo, Sérgio, ao seu podcast. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Empresas exponenciais têm três elementos. Três elementos. O primeiro não é o elemento tradicional que as pessoas colocam. Como é que tradicionalmente se olha no mercado? Empresa exponencial é uma empresa que tem tecnologia. Isso. E usa tecnologia para fazer coisas rápidas, escalar, resultados imediatos e crescem rapidamente, igual um foguete. Para mim, empresa exponencial não começa aí. Primeiro, tem a tecnologia também, mas o primeiro elemento é cultura. Uau! Cultura. Se não tiver a cultura certa e o primeiro elemento, não tem exponencialidade. A cultura do erro, né? Do erro de tolerável, de tolerar erros, a cultura de respeitar a diversidade, ótimo. A cultura não só de respeitar, trazer a diversidade para dentro da empresa, né? Trazer as ideias diferentes, o conflito bom, né? O conflito que funciona, a cultura da liderança aberta, da liderança que se chamava antigamente situacional, eu batizaria da liderança exponencial, a liderança que é necessária para aquele momento, com aquele elemento, no nível de prontidão que ele tem. Para dar resultado, sim. E então tem que ter essa cultura. Se não tiver essa cultura, uma cultura do ágil, uma cultura do simples, uma cultura, né, as outras coisas não funcionam. Resolutiva. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Faltam dois. Aí sim, em segundo, você vai desenvolver uma tecnologia ou você vai incorporar uma tecnologia que te ajuda a resolver os problemas que você se propôs e que aquela cultura coloca, né? Aí você tem a segunda coisa, que é a tecnologia. E a terceira é o modelo de negócio, né? Você tem mercados tradicionais, você não precisa reinventar o mercado. Mas muitas vezes o mercado ele é atendido de uma certa forma, com uma determinada velocidade, com um nível de expectativa às vezes baixo, e chega alguém com um novo modelo de negócio, né? Por exemplo, vamos pensar em veículos aí. Você tem um modelo de negócios que surgiu no Brasil há pouco tempo, que é aluguel. Por que você precisa comprar o carro? Sim. Por que você não pode ter o carro o mais novo possível à sua disposição e você pagar o que você pagaria ao longo do tempo por aquele modelo, e sem querer pensar na revenda, tem que ser uma coisa que vale a pena, mas por que você não pode ter um carro que você utiliza sempre que possível a um custo razoável, que você não precisa impactar, ter um capital parado ali para aquilo, né? Mesmo no modelo do carro elétrico, por exemplo, que é um modelo que tem muito fora do Brasil, e no Brasil está começando a ter, né? Hoje em dia está se trabalhando sempre nas baterias renováveis, nas menores possíveis. Hoje em dia, por exemplo, na China, na última vez, você parava o carro e eles trocavam a bateria. Uau! Né? Ao invés de abastecer o carro, você troca a bateria depois de determinados ciclos. Então são modelos de negócio, e você paga uma mensalidade para aquilo. Então são modelos de negócios
que são totalmente diferentes do usual, do mercado usual, da maneira que você entrega usualmente, né? Então são esses 3 elementos: uma cultura diferente, tecnologia e modelo de negócio. Eu posso afirmar que a cultura está envolvida com pessoas e a tecnologia com processos? Eu poderia encaixar essas duas coisas? A cultura, se a gente pensar bem, depois a gente pode explorar como que uma empresa tradicional pode se transformar numa empresa exponencial, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Coloquei a pergunta aqui. A cultura, sim, está ligada às pessoas e à maneira como a gente criou esse caldo que mantém as coisas funcionando, né? Assim, a cultura nunca é explícita, ela nunca... Às vezes ela está na parede, mas a cultura verdadeira mesmo, ela está nos corredores, ela está entre as pessoas, né? Na conexão. O que a gente falava no passado. A política e a hierarquia informal, né? Você pode ter uma estrutura montada, mas entre as pessoas vigora aquela cultura, né? No livro, no Zona de Coragem, um livro que eu escrevi, na empresa que o personagem chega, tem um acordo tácito na gestão, né? Ou seja, não é explícito, é tácito, é entre eles ali. Não está escrito em nenhum local, mas aquilo funciona de um jeito a manter as coisas meio paradas e a manter as coisas meio em banho-maria. E a cultura das organizações também tem isso. Então, está muito ligado às pessoas e à maneira também como o modelo mental, né? O modelo mental com a liderança, com o empreendedor, que as pessoas que, digamos assim, moldam a cultura, trazem para aquele ambiente. É interessante você ter colocado esse pilar, o primeiro pilar que você colocou foi cultura, porque eu não consigo trabalhar bem a tecnologia, é assim que eu interpreto, se eu não tiver a cultura, porque vamos lá, eu posso ter o melhor RP, eu posso ter alta tecnologia, só que se as pessoas não, entre aspas, comprarem essa ideia, não valorizarem. Sabe que um dia, Sérgio, eu fui fazer uma convenção e eu estava lá ouvindo, e não era a minha vez ainda de falar, e eu ouvi o presidente da empresa falando, falava. Antes de entrar, eu fui ao banheiro, né? E eu vi as pessoas conversando. E era assim, de novo, mais uma convenção. E o mesmo papo. Você está aqui na empresa há quanto tempo? Eu estou aqui há 1 ano. Rapaz, você nunca veio na convenção, né? Não. Esquece. Tudo que ele falou... Não vai mudar nada. Sérgio, fala sobre isso, Sérgio. Isso é cultura, né? Essa mão invisível, né? A cultura, ela é o sistema imunológico da empresa também. Uau! Né? Nunca tinha pensado nisso. O sistema imunológico é que ele não vai deixar entrar nada diferente. Tudo que for entrar diferente é invasor. A função do sistema imunológico é repelir o invasor. Então, quando a cultura está bem engendrada e ela é uma cultura tradicional que não permite muita inovação, não permite muito pensar a fórmula fora da caixa, vai usar a fórmulazinha da zona de conforto para funcionar bem, né? Ela funciona como um sistema imunológico, ela vai repelir tudo que for diferente, ela vai manter o status quo. A cultura é mantenedora do status quo, para o bem e para o mal. Né? Quando é uma cultura que foca na inovação, na diversidade, no fazer do zero, no rápido, no ágil, ela vai incorporar tudo isso. Mas quando ela é uma cultura, que é uma cultura de uma empresa lenta, uma empresa que está acostumada a determinadas vitórias de uma determinada maneira, com hierarquia, uma política muito clara ali, né, explícita ou não, ela vai repetir tudo que for diferente. Sim. Né? Por isso é que às vezes uma empresa traz um CEO novo, precisamos reinventar, nossa empresa está perdendo o mercado, vamos pegar um cara lá de fora, traz para cá, faz e reinventa essa organização. Acontece se a empresa estiver disposta a mexer na cultura. Do contrário, a baixar o caldozinho da cultura e a trazer novos elementos que venham, senão ele vai ser expulso. Uau. O CEO vai ser expurgado. O sistema é expulso. A cultura expurga quem não se adequa. Comprei essa, Sérgio. Fiquem com essa, a cultura é o sistema imunológico. É o sistema imunológico da empresa. Você já tinha usado isso, né, Sérgio? Já tinha. Muito legal. Agora, Sérgio,
essas empresas exponenciais que têm resultado, que têm esses 3 elementos, elas possuem líderes exponenciais. Sim. Líderes que têm altos resultados também. Sim. Vamos entrar um pouquinho, porque a empresa por si só, sem ter esse líder, ela é o reflexo das pessoas que estão ali, né? Ele é o reflexo das pessoas que moldam a liderança, ou que conduzem, né? Ou que inspiram as pessoas. E como é esse líder, Sérgio? Esse é um líder que ele também tem que ser um líder exponencial, né? Ele também tem que ser um líder do erro, ele também tem que ser um líder do novo, ele também tem que ser um líder que ele olha além da caixinha, né? Eu tenho que entregar bem aqui meu resultado, até porque eu tenho que fazer a organização funcionar, mas como que essa organização ela vai continuar sendo relevante ao longo do tempo, fazendo coisas novas, fazendo entregas diferentes, né? Não fazendo só o que eu faço hoje, porque ao longo do tempo isso vai mudar. Então, esse líder tem que ter essa mentalidade diferente, né? Então, por isso que uma mentalidade de fazer funcionar e também... Mas, ao mesmo tempo, inovar e, se for o caso, virar 180 graus, né, e trazer o diferente. Esse é o grande desafio de uma empresa que é tradicional, que tem que se transformar no exponencial. Essa transição. Vamos pegar em varejo, que é a minha praia, né? Tá. O varejo, ele é o quê? Lojas. Escolher bons pontos, comprar bem, vender bem, ter processos muito bem estabelecidos, diminuir ao máximo a fricção com o consumidor, né? Dominar o seu pacote ali de oferta, preço, produto, experiência para o consumidor. Essa é a empresa tradicional. Ok. Quando vem a transformação digital, quando você empodera o cara entregando o celular na mão dele, ele passa a ter domínio de todas as informações e passa a querer coisas que você não oferece. A empresa ela tem que fazer a transformação digital. Quando a gente fala em transformação digital, é isso, né? Quer dizer, nossa, eu tenho um jeito aqui, um jeito legado, um sistema legado, um jeito de fazer processual que é muito físico. Como que eu incorporo isso, deixo transparente, a mesma informação que eu tenho no celular eu tenho nessa base, tanto faz ele entrar pela loja e receber online, tanto faz ele entrar online e receber na loja, e ele tem que ver, o cliente tem que ver as mesmas coisas. Esse é o maior desafio dessa transformação. Por exemplo, a gente, 3 anos atrás na Abrafarma, nas redes associadas, são as maiores do país, a gente tinha a venda online, a venda extra loja, como a gente chama, representava nada. Era traço, né? Hoje representa na Abrafarma, no mercado 7%, na Abrafarma 12%, 13%, empresa que tem 19% participação. Ou seja, se reinventou, né? Teve que incorporar algo que não existia, né? Tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ter muita coragem e mudança de mentalidade. E só trazendo, conectando. E olha só como que a cultura encaixa nisso. Porque no passado, quando você falou aí, eu tinha uma equipe que dizia, não, o digital não é bom, a loja é outra. Agora não, eu tenho pessoas estimulando, compra, pode comprar pelo seu celular. Como que a cultura tem que ser trabalhada? Se você não incorpora isso e não transforma a cultura, para dizer que o digital e o físico são uma mesma coisa, o phygital, na verdade, né? Se você não consegue, que você não faz essa transformação, não muda essa cultura das pessoas, não funciona. Você fica um monstrengo, metade de uma empresa puxando para um lado, metade da outra empresa acreditando e puxando para o outro lado. Aquilo tende a não funcionar. Então, os modelos que funcionam bem, que fazem essa transformação, que incorporam essa novidade e que seguem de um outro jeito, vai para um outro patamar, isso são empresas que podem se transformar em empresas exponenciais, ou já se transformam imediatamente. Agora, esse líder exponencial, como que ele faz essa influência proposital mesmo, Sérgio? Para que dê tudo isso, que essa transição... Você usou a palavra certa, tem que ser proposital. Não é uma influência para manter a cultura. Não é o professor de matemática. Você já faz bem aqui? Vamos expandir a sua zona de conforto, que eu contei no outro episódio, né? Então, é aquele líder que está sempre, sabe? Não é o líder que está ditando a entrega, tocando o tambor do resultado.
é o líder que está puxando, né, para o outro lado, esticando a empresa para expandir o horizonte da empresa. Né? E isso é uma coisa que às vezes é um ambiente desgastante. Não é todo liderado que gosta disso. Nossa, esse cara já está trazendo novidade nova, esse cara já está dizendo que agora tem que implantar aquilo ali, que é uma coisa totalmente diferente. Mal eu implantei essa, né? Mas esse é um líder exponencial, ele cria esse ambiente não é um ambiente digamos assim, não é um ambiente tóxico, mas é um ambiente de venham comigo, né? Vamos nos desafiar a fazer isso dessa outra maneira, porque talvez essa que a gente faz que é boa, não responde mais os desafios que a gente tem, não vai responder mais os desafios no futuro. Né? E você Se não tivesse mindset, é difícil, a empresa vai ficar com o mesmo tamanho do tempo. E você comentou de um líder visionário, né? É um líder que viu mais longe, que viu diferente. E eu estava pensando em consciência falando nisso. Esse líder ele tem uma consciência diferente. Tem. Aí a gente vai entrar em aspectos pessoais que são mais complicados, né? Mas vale a pena a gente comentar. Aí não é só a questão da liderança, aí não é uma questão externa só. Aí você tem uma conexão interna, né? Com o que você, digamos assim, com o seu propósito, com o que você imaginou que seria o legado que você vai deixar. Se você for olhar a biografia de grandes líderes exponenciais, que foram disruptivos, criaram negócios totalmente novos. E agora, recentemente, a gente tem várias histórias, né, do carro elétrico, a própria Apple, né, do Jobs, todos esses líderes visionários, eles tinham um quê de um propósito, né, pessoal, que era uma coisa de um incômodo pessoal, né, que os diferenciava. E até são líderes que não são fáceis de lidar muitas vezes, porque eles estão tão obcecados por aquilo que é diferente, por aquilo que tem que ser o novo que eles vão entregar, que eles vão atingir o consumidor de uma maneira que ninguém nunca atingiu, que aquilo se torna quase uma obsessão, que se torna aquilo uma coisa muito, muito forte. Então, ter essa consciência primeiro do propósito, de que você está aqui numa jornada que não é só essa, que você tem um propósito muito maior, né? Ontem, coincidentemente, eu gravei um podcast que, a essas alturas que a gente tiver o nosso, talvez tenha ido ao ar ou não. Qual sai primeiro, né, Sérgio? Aí a entrevistadora me perguntou lá, ela ficou meio chocada, ela disse um livro, aí eu citei o nome de um livro, né, que eu gostava, uma pessoa. Era como se fosse um bate-bola, no assim? Final, tipo a Marília Gabriela, né? Livro, uma pessoa, uma experiência. Aí quando ela falou uma pessoa, a gente disse, olha, eu não tenho uma pessoa para te dar. Uau. Até porque as pessoas têm jornadas próprias, individuais. Então, aquele modelo de negócio, por mais que eu admire alguém, aquele modelo daquela pessoa não serve para mim. Aquele modelo serve para ela, porque está atendendo o propósito dela, da jornada dela que ela tem. Por mais que seja um empresário, um líder grande se viu a jornada do propósito dele. Né? O Disney, a jornada do propósito dele. O Jobs, a jornada do propósito dele. Não é a minha. Eu não posso pegar aquele modelo para ser o meu. Porque eu tenho uma história e eu vim para cá por um motivo. E aí ela perguntou, mas então uma pessoa, né? Ele disse, não é uma pessoa. Eu vou te falar de uma situação. E que eu gosto muito de locais de poder, como eu batizei locais diferentes, espiritualmente falando, em locais de poder. E um dia eu estava num local de poder e eu tive contato com uma entidade que foi falar sobre a minha vida, né? Que eu já tinha 600 anos, que eu tinha tido várias experiências anteriores, e falou coisas que só eu sei. E no final, e nessa época eu estava com um problema no pé. Eu estava com uma dor no pé assim. Mas você já tinha ido ao médico? Tinha vários. Tinha colocado RoboFoot, tudo. Um médico que chegou mais próximo de um diagnóstico, fez uma ressonância e disse: olha, vou ter que operar o seu pé, mexer no nervo que passa aqui na lateral, e aí você vai ficar 3 meses sem colocar o pé no chão. Cara. E eu tava nesse dilema do pé doendo, que eu não tinha nada, doía dia e noite, 24 horas por dia, tomava remédio todo dia, de manhã, tarde, de noite. E eu cheguei lá, e aí a gente falou, tal, não sei o quê, olha, você tem que fazer isso, você não está fazendo, inclusive, se você cumprir se você trabalhar, ele falou assim, se você for trabalhar,
e responder a tua demanda espiritual, a tua demanda do teu propósito, essa dor que você sente no seu pé vai passar. O cara disse. O líder. A entidade lá incorporada. Aí ele disse, nunca mais senti dor no pé, né? Depois disso. Então... Puxa, é fantástico isso. Fantástico. Agora, Sérgio, tem um monte de gente que está assistindo a gente, gente que não vai ser Disney, gente que não vai ser Steve Jobs, que não vai ser que não Bell. Precisa ser, que não deveria ser. Eu ia fazer essa pergunta. Cada jornada é individual. Agora, esse chamado, né? Porque, Steve Jobs, eu estou aqui, você também, Disney e tal, mas e eu lá na farmácia? E eu lá no meu trabalho? E eu lá no meu escritório, e eu lá na minha empresa de advocacia. Cada um tem o seu propósito e a sua jornada. Ter essa consciência, extra consciência, né? Essa consciência do que você é, do que você traz, do que você precisa fazer. Muitas vezes você vai atender seu propósito numa empresa que já existe. Que você é o empregado daquela empresa, você é um diretor daquela empresa, você é um gerente daquela empresa, você é um analista daquela empresa, se o seu propósito está antenado, se tem uma sintonia ali entre um propósito da empresa, se aquela cultura é uma cultura que faz sentido para você, você vai ter essa sua consciência, atender seu propósito, liderar as pessoas, ou ser liderado por alguém e fazer acontecer naquela empresa. Se não é assim, você pode empreender. Então eu vou criar um negócio e daí nascem as empresas exponenciais que são começam com uma startupzinha, depois viram um unicórnio, né, que a gente vê muito. Alguém que chegou lá, que tem um propósito de resolver uma dor, né? Aquilo ali, ela tem uma convicção tão grande que ela precisa, né, resolver aquela dor, que aquilo é o propósito da vida dela, né? E que ela vai, então, empreender, ela vai se juntar com outras pessoas e vai, obviamente, criar uma coisa nova, né? Tem que ter a cabeça para isso, né? Tem que ter essa preparação, saber conectar os pontos, olhar mais longe, entender de ecossistema, né? Estar aberto ao erro, como eu falei antes, né? Ter a capacidade de trazer pessoas que vão discordar de você o maior parte do tempo, mas que elas têm cada uma competência tão interessante que vão construir uma coisa grandiosa com você, né? Então, para formar essa cultura diferente do exponencial, né? Então, ser um líder exponencial tem essa dimensão. Agora, o sentimento que eu tenho agora te ouvindo é que isso me motiva. Por quê? Porque me parece que eu saio dessa zona de conforto, parece que eu saio dessa coisa mecânica, parece que o universo se expande um pouco. Sim, eu sempre digo, assim, se você souber quem você é, por que você está aqui, nessa família, nessa jornada, o que você veio aprender, e você tiver coragem de olhar lá na frente, abrir uma janela no futuro, der uma enxergada lá e voltar para cá, você vai poder construir esses projetos todos de lá para cá, né? Esses planos todos que vão te ajudar a você se realizar, a você fazer o seu propósito, deixar o legado que você quer deixar, né? Eu brinco muito nos dias, não brinco não, o pessoal pensa que é brincadeira, eu falo sério, que assim, o meu objetivo, né? Eu tenho um objetivo de vida biológica de viver até os 104 anos. Aí todo mundo, vai ser maluco, 104 anos, que coisa, então todo mundo morre aos 80, mas eu sou de uma geração, e nós somos de uma geração, que a ciência tem encontrado soluções muito interessantes e que só a ciência já vai nos impulsionar, já vai chegar até os 104. Mas, cara, para quem está na faixa dos 50 e poucos, como eu estou, para viver até os 104, faltam 50 anos. Tem que pensar nesses próximos 50. Também não é viver 104 deitado, né, no paraíso, né? E eu também não me vejo assim, me vejo sendo produtivo o máximo possível, né? Mas assim, para você ir lá nessa janela, abrir, nossa, eu gostaria disso e começar a construir planos para trás, é muito importante. Então você tem essa consciência e vai lá no futuro e faça isso, porque senão você não vai construir um ambiente necessário para chegar até os 104. Senão você vai querer deixar a meta aberta, como alguém falou uma vez, depois dobrar a meta. Já ouvimos isso. Né? Já ouvimos.
que eu acho que não funciona muito bem. Então, você está querendo dizer que essa jornada de desenvolvimento de um líder exponencial é intencional? Consciente, proposital. Consciente. Você usou essa palavra, proposital. Sim. A gente faz as coisas consciente, com propósito, né? É explícito. Né, não é tácito, eu sei o que eu quero fazer. Que joia. O ideal é fazer isso. Se você quer ser um líder exponencial, tem que ser proposital, tem que ser explícito e tem que ter coragem lá no futuro, olhar e sair construindo os planos de lá para cá. Agora, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né? Óbvio. Sim, não. Como é que funciona esse líder exponencial e as conexões? É muito importante. Eu até complementando, né? Eu tirei uma foto com você e com Camila e aí, juntando isso que eu estou pensando, eu coloquei, muita gente comentou assim, que quando você tem essa intencionalidade e você está no propósito de Deus, coloca Deus como você, sim, Deus apresenta os amigos dele. Aí um monte de gente... Tipo, quer dizer, essas conexões são as pessoas que vão lhe ajudar. Sim. E você chama de conexão anelar, né? Como que é isso, Sérgio? É assim, a gente imagina que você vive rodeado de anéis. Você tem um anel muito próximo de você. Que é meu ciclo primário. Seu ciclo primário, sua família, aquilo que você, né? Geralmente a gente volta junto, né? Eu acredito nisso também. Porque a gente tem coisas a cumprir e aprender que nós não aprendemos ainda. Então, volta todo mundo junto, você tem esse ciclo ali. Você tem no entorno um outro anel de pessoas que vão cruzar a sua jornada, que vão se conectar. Às vezes você não percebe no primeiro momento qual o sentido daquilo, mas ou você vai contribuir e aprender com ele e ele vai te ensinar alguma coisa, ou ela vai te contribuir e vai te ensinar alguma coisa, e que está num anel, que não é aquele seu anel primário, mas que você vai ter que se conectar. E vai ter um outro, vai ter um outro, vai ter um outro. Tem uma teoria, que é a teoria dos 6 graus de separação, né? Que você pode se conectar com qualquer pessoa do planeta utilizando esses 6 graus. Ou seja, teoricamente, eu estaria a 6 graus de separação do Papa. Eu conheço alguém que pode conectar com alguém, que pode conectar com alguém, que pode conectar com quem conhece o Papa. Né? Ou eu estou a 6 graus de separação do presidente dos Estados Unidos. Eu conheço alguém que conhece alguém que pode até... A 6ª pessoa vai se conectar com o presidente norte-americano. Né? Uma teoria que surgiu no passado e que é muito essa história dos anelares. Né? Por exemplo, você às vezes conheceu uma pessoa no passado que você teve uma relação rápida com ela, né? Tem uma conexão qualquer, que no presente você... Como você está bem consciente do que você precisa, nossa, eu vou precisar. É aquela pessoa, ela tem tudo o que eu preciso para esse momento. E você vai lá e pega aquela pessoa, né, e se conecta com ela e faz. Isso no mundo dos exponenciais acontece demais. É o cara na Rússia que foi para um congresso nos Estados Unidos e que encontrou um cara que trabalhava na Polônia e que tem a ideia muito parecida com a dele. E ele vai se conectar com aquele cara naquele outro anel que não tem nada a ver com dele. E ali os dois vão construir uma coisa incrível. Né? Então, ter essa capacidade de enxergar pontos divergentes. Eu sou sócio de uma empresa hoje de biotecnologia, né? E assim, de certa forma tem a ver com o que eu faço, tem, mas também não tem. É um monte de gente que foi da indústria farmacêutica e que a gente tem o propósito de encontrar moléculas inovadoras para trazer soluções de saúde. Está ligado ao seu propósito? Está ligado ao meu propósito. De certa forma, eu não tenho o conhecimento que eles têm, mas uso o conhecimento que eles têm para coisas, para melhorar, inclusive, coisas do meu trabalho, a maneira como eu vejo as coisas, né? E são essas conexões anelares que a gente tem que ter. Fantástico. A gente não pode estar o tempo inteiro dentro da panelinha. Concluindo esse raciocínio bonito, não fica dentro da tua panela, só da tua culturazinha, do teu caldinho, porque aquilo não vai te trazer coisa nova, não. Até porque, linkando com outro episódio que a gente teve de zona de conforto, essa panelinha às vezes é muito confortável, né? Porque as pessoas nos desafiam. E o cérebro tende ao conforto. O cérebro é preguiçoso. Que incrível. Né? Você vai criar coisas novas se você está se expondo a situações novas, anéis diferentes.
Essas são as conexões onduladas. É isso. Meus amigos, é isso. Hoje, nesse episódio, nós falamos sobre as empresas exponenciais. E você pôde perceber que essas empresas, elas têm ações diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. E uma das coisas é o líder que está à frente dessas equipes, esses líderes que se conectam, esses líderes que enxergam mais. Mais um episódio com o Sérgio. Sérgio, eu quero te devolver... eu queria que você desse uma mensagem para esses líderes que ouvem e falam assim, puxa, eu ainda não descobri o propósito, nossa, eu não tenho essa intencionalidade que vocês comentaram. Que dica, que estratégia que você daria para elas? Olhando no seu olho aqui. Uau! Se você já está com essa dissonância, se você já percebeu que precisa mudar, que tem alguma coisa errada, nossa, você está no caminho, primeiro passo. Agora você vai ter que desmontar essa cebola aí, vai ter que descascar esse abacaxi, descobrir coisas que você tem que fazer, livros que você tem que ler, cursos que você tem que fazer, mentores que você tem que chegar junto, pessoas que pensam de outra maneira que vão te ajudar a descascar esse negócio, né? A chegar lá no cerne de quem você é de verdade. Fantástico. Então, obrigado a todos pela audiência. Não esqueçam de colocar o seu comentário, mandar uma mensagem para o Sérgio, dizer como que esses episódios que estão sendo construídos impactam aí na sua vida prática, na sua vida cotidiana, como é que tira você dessa zona de conforto e leva você para essa zona de coragem, tá bom? Espero você no próximo episódio.